Olá pessoal, como eu sempre falo, existem 9 pilares que sustentam a nossa a felicidade, os 9 pilares da felicidade, que é um estado permanente, um ser que faz com que nós alcancemos qualquer coisa na nossa vida, que nós estejamos num ponto onde nós somos criadores de toda a nossa realidade. Os 9 pilares, eles são baseados nas bem-aventuranças de Jesus. Quando Jesus subiu ao monte, sentou-se, abrindo a boca, ele ensinou as bem-aventuranças. E existem 9 bem-aventuranças, que em outras palavras são os pilares da felicidade. Felicidade é, como já falei, um estado permanente ou um ser em que nos coloca sempre na realização, na busca constante da realização. E os 9 pilares que nos faz ser criadores e construtores de tudo que nós venhamos a querer na nossa vida são 9. A ambição, a transparência, o equilíbrio, a justiça, a empatia, a visão, a comunicação, a perseverança e a resiliência. Esses 9 pilares, quando nós crescemos nesses pilares, nós vamos crescendo em felicidade. E automaticamente, o nosso estado permanente, o nosso ser, ele vai fazendo com que nós venhamos a ser criadores. E aí tudo prospera na nossa vida. Então hoje eu começo falando sobre ambição. Ambição tem como base as bem-aventuranças que diz assim: bem-aventurados os pobres de coração, porque deles é o reino dos céus. Isso significa ambição, os ambiciosos. Porque pobres de coração significa coração faltante. Pobre vem de falta, coração vem de sentimento. Sentimento de falta. A pessoa que tem esse sentimento de falta, ela está sempre buscando. O que faz com que nós venhamos a crescer é a busca constante de crescimento. Porque o crescimento é a prosperidade. O crescimento ele se dá de 3 formas: expansivo, multiplicativo e exponencial. Então, quando nós buscamos de forma constante, nós somos ambiciosos. E a ambição, que é um dos 9 pilares da felicidade, e para que nós cresçamos, nós precisamos estar em conjunto com todos os outros pilares, como eu já citei aqui. Então, em cada um, o crescimento faz com que a gente vá subindo de nível. Então, a ambição, ela é a busca incessante. Quando nós buscamos, quando nós nunca nos satisfazemos com aquilo que nós temos, ou que nós somos, isso faz com que a gente rompa níveis. Isso é bem interessante de entender. Romper nível significa que tudo na vida, ou você se encontra em um sistema, ou você sai do sistema que você está para criar um novo ou participar de um sistema que já existe. Então, um sistema é um movimento igual que nós nos encontramos. Então, existem sistemas que, quando você se torna consistente, você se torna aquilo que você faz. São aqueles 4 elementos da construção da realidade, que é o FAST: fazer, estar, ser e ter. O ser humano ele faz, aí ele está, ele é e ele passa a ter. Então, por exemplo, uma pessoa que faz qualquer coisa, vamos supor, a pessoa ela faz, ela se torna útil, ela está útil, ela faz, então ela está útil, então ela se torna útil, então ela passa a ser útil e ela passa a ter o resultado dessa utilidade dela. Então, uma pessoa que, vamos supor, um pintor, o que ele faz? Ele pinta,
ele faz pintura. Então ele está nessa consistência de pintar. E dependendo da forma em que ele está, ele vai se tornar um pintor na qualificação da sua consistência. E ele vai colher os resultados, que é o ter, da capacitação dele a partir desse processo. Então tudo é fast, fazer, estar, ser e ter. Quando você combina esses elementos, você entra num sistema. E o sistema faz com que você seja reconhecido de acordo com esse sistema. Então você é aquilo que você emana. Você é aquilo que você emana. Para que nós saiamos desse sistema, a gente precisa romper. E o rompimento do sistema é a ambição. Sem a ambição, você não consegue alcançar níveis maiores. Porque a ambição consiste em você fazer aquilo que está acima do teu sistema. Você tem que fazer aquilo que não é possível para você agora. Meio que o impossível. A pessoa que cresce na vida e que sobe níveis, as pessoas que se destacam, elas são pessoas ambiciosas. Porque muitas das vezes, ou quase na totalidade das vezes, as oportunidades, elas aparecem no momento em que a pessoa não está preparada. Porque romper sistemas envolve você se deparar com aquilo que você não está preparado. E aí você precisa se movimentar de forma diferente. Porque se você se movimentar de forma igual, você vai permanecer no sistema que você se encontra. Então, a ambição, ela é um instrumento, é um desses 9 pilares, que faz com que nós venhamos a sair do sistema que nós nos encontramos. Se a pessoa quer subir níveis, ela vai precisar romper com aquilo que ela é. Porque se ela não rompe, ela continua sendo aquilo que ela é, ela vai continuar na mesma. O movimento ele vai ser o mesmo. A sigla FAST, fazer, estar, ser e ter, vai continuar sendo o mesmo. A pessoa vai fazer a mesma coisa, vai continuar estando, sendo e tendo os mesmos resultados. Para mudar os resultados, você precisa ter ambição, porque a ambição faz você romper com o sistema que você se encontra, e aí sim, aí você vai para outro nível, aí se consolida no outro nível e vai rompendo níveis e níveis, sistemas e sistemas.